gente depois continua essa conversa que eu acho muito proveitosa. Quem sabe a gente não muda cabeças aí, né? Paz, irmã Vera. Seja bem-vinda em nome do Senhor. Amados, então eu vou começar algo do jeito que eu disse que ia começar. Procurando saber de vocês, se vocês leram essa semana, desde a última semana até aqui, se leram algum trecho do livro e lendo, se surgiu alguma dúvida, ficou alguma questão que vocês leram, não compreenderam ou tiveram a curiosidade por querer saber mais de algum ponto, me digam agora. O cálice para sempre? Eu quero perguntar um negócio. Não, no cálice para sempre não, fale depois. É uma dúvida. Sim. Eu não li muito não, mas eu estava lendo aqui e talvez até o pastor Adriano comentando sobre personalidade, né? E eu estava lendo aqui sobre conversão, que tem a parte da conversão, né? Você lembra a página, Mário? Só para a gente pegar um ponto. Na página 68. 68? Sim, só para a gente pegar de repente um ponto de partida. O indivíduo humano sobre o olhar sociológico. Ah, tá, deve ser então aqui o ser humano pelo olhar da religiosidade, não é? Coloca no livro meia página. Eu umas 3 páginas. Ó, 59. Ah, 59? Tá, então vamos lá, vamos pegar lá, vamos ver o trecho, se a gente consegue. Tá, evangelização e conversão, não é? Evangelização e conversão. Mas pode falar, meu irmão, só para eu saber de onde que a gente parte. O que acontece? Aqui está escrito aqui no livro, né? Mudança, a conversão exige uma mudança total. Total, isso. Certo? Que é isso que Isso significa caráter, personalidade ou não? É isso. Ah, tá. Então vamos lá. Eu acho muito interessante. Então nós vamos começar a aula a partir desse ponto. Que na verdade eu não lembro exatamente a página que a gente parou na aula passada, mas eu acho que foi antes disso. Isso aqui a gente não chegou a comentar não. Então vamos a partir da página 59. Então vamos lá. Vamos tentar entender primeiro esses aspectos da constituição humana, não no sentido do corpo, alma e espírito, inclusive está mais para frente, né? A gente vai ver também isso hoje, acredito. Mas vamos lá. Tem 3 aspectos ou 3 pontos que a gente precisa entender: o que é caráter, o que é personalidade e o que é temperamento. Tá certo? Então eu posso inclusive indicar uns livros excelentes para vocês, bom de ler, fininho, coisa assim de sem papo. Um pouco dele. Tem que ser fininho, tem que ser um negocinho light. E só para vocês compreenderem melhor, né? Não digo nem a fundo, mas ter uma noção melhor, porque lógico que eu não vou expor aqui, a aula nem é essa, nem é esse propósito, seria antropologia específica. E nós tivemos na teologia sistemática, mas foi muito curto, foi 3 aulas, se não me falha a memória. E é uma matéria mesmo da teologia específica, onde a gente trata em mais aulas, né? Mas aqui não foi possível. Mas então, para a gente entender o que é caráter, o que é personalidade e o que é temperamento. Então, quando nós somos alcançados pelo Evangelho, quando Deus nos salva, quando a gente aceita Cristo, o que acontece então nessas partes? O caráter, ele é mudado, tá certo? Ele é transformado. E o que é o caráter? É aquilo que nos caracteriza, a questão moral, ética, de virtudes e valores, princípios, né? Então, por exemplo, roubava, não roubo mais, né? Cobiçava, não cobiço mais, odiava, não odeio mais. Então, nosso caráter, né, ele te inveja, desejava o mal para os outros e por aí vai. Então isso é transformado, isso muda. Então essas características já não são as nossas características e isso não é mais a nossa identidade. Então nós fomos mudados, transformados e agora nós temos um caráter que é semelhante ao de Cristo. Então as características mudaram porque mudaram os princípios e os valores. Parte por aí. E o que acontece com a personalidade e com o temperamento? Bom, a gente precisa entender que o caráter ele é deformado ao longo da vida, né? E todos somos pecadores, então é por isso que a gente precisa ser transformado nisso. A personalidade é algo que a gente vai construindo também ao longo do tempo, que seria o rosto nosso, quem nós somos de fato, né? A nossa persona, como as pessoas, não, o André é assim, assim, assado.
Isso é a nossa personalidade. Isso Deus não muda, tá certo? Isso não é mudado, né? E aí vem o temperamento. O temperamento é algo que a gente herda, tanto dos pais, dos avós. A personalidade, Deus não muda, mas nós podemos tentar melhorar, ou a gente não melhora essa personalidade. O que é personalidade? Quem eu sou? Vocês me conhecem como, de repente, uma pessoa simpática, uma pessoa divertida, uma pessoa tal. É como eu sou, né? Expansiva e tal. Então, essa personalidade, esse jeito de ser, isso não muda. É algo que é uma identidade minha. Isso foi construído. É uma característica, mas no sentido mais estético. Estético no sentido não de aparência apenas, mas no sentido exterior. Nesse sentido que eu estou falando estético, tá? Então, isso não muda. É quem eu sou, é o meu jeito de ser, minha forma de falar, de gesticular, né? E tal, de comportamento, de tratamento com as pessoas. Então, isso é personalidade. Isso não é mudado. Porque isso, na verdade, é uma característica da pessoa que a identifica como diferente da outra. Que é a diversidade que a gente tem no mundo. Que isso é a coisa mais bela que existe no mundo, irmão, né? Cada um tem a sua peculiaridade. Eu acho isso lindo. Mas, infelizmente, a igreja evangélica, eu estou querendo aqui ver todo mundo, né? Tem uns aqui que ficam atrás do outro. É que eu sentei aqui por causa do ventilador, que eu tomei a E agora Mas desligar? agora você pode. Agora eu poderia me levantar e sentar. Mas aí Mas para não te atrapalhar. Tá bom, mano. É que eu gosto de ver todo mundo, né? Isso, Barão. Aí, mano, vocês escondem não. Pronto, olha. Melhorou aí, amado? É que é coisa boa, né? A gente. É bom, inclusive quando eu estou pregando, por mais que tenha 100, 200, 300 pessoas ou mais, eu gosto sempre de visualizar e olho no olho, né? A gente está num relacionamento aqui, né? Coisa boa. Então, voltando, essa diversidade. A igreja, infelizmente evangélica, às vezes, ela, de uma maneira errada, de uma maneira cruel, ela sufoca essa diversidade que se tem e quer que todo mundo tenha um padrãozinho, se comporte igual, se vista igual. Mesmo estereótipo. Isso, estereótipo. A palavra é essa bonita, inclusive, né? Estereótipo. Então, quer dizer, ou seja, aquele padrãozinho, né? Tal, isso é ruim, porque cada um tem sua personalidade. Então, o caráter é transformado por Deus. A personalidade, ela é mantida, porque é quem eu sou mesmo. E o temperamento, ele é controlado pelo Espírito Santo. Porque cada temperamento, e aí tem 4 temperamentos, né? Colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Tá? Até a gente poderia aqui, de repente, outro dia, outra ocasião, fazer aqui mais ou menos, falar assim, a irmã Vera, ela tem temperamento que, sei lá, 80% é desse aqui, 20% é desse. Que geralmente, ninguém tem 100% de um temperamento. Ele tem características que vão ser maiores de um temperamento, então ele é definido como esse temperamento. Por exemplo, ele é uma pessoa colérica não, sanguínea, tá? Só para dar exemplo, para vocês terem uma ideia mais ou menos assim do que é qual. Vou pegar personagens bíblicos, inclusive. Então, Abraão, fleumático. Moisés, melancólico. Pedro, sanguíneo. Paulo, colérico. Paulo o quê? Colérico. E aí Eu já tem... vi isso em algum lugar, mas não lembro onde, deve fazer muito tempo. Sim. Aí nos seus detalhes. E aí tem 2 livros excelentes. Temperamentos controlados pelo Espírito Santo, temperamentos transformados pelo Espírito Santo. 2 livros assim, fininho, coisa boa. Depois eu digo para vocês. Barato, inclusive, 20 e tantos reais. E vale a pena para vocês, né, terem. Eu acho muito bom a gente ter esse conhecimento. Inclusive, é um conhecimento que nos ajudará pessoalmente, tá? Vai me ajudar pessoalmente a entender, inclusive vai me ajudar também a me relacionar, porque eu entendo também características dos outros e tal. Então, o temperamento ele é controlado. Por quê? Porque todo, sem exceção, todo temperamento tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Todo temperamento. E aí a gente precisa que aquilo que é positivo, deixe ele lá. Aquilo contribui, né? Não tem problema. Agora o que é negativo, o Espírito Santo vem e controla aquilo. Então, num sanguíneo, por exemplo, a precipitação, fala e depois pensa, age e depois pensa, geralmente isso aí não vai dar certo. Vai ser prejudicial para todo mundo. Então, o Espírito Santo vem e controla isso. Me faz mais prudente, né?
me faz uma pessoa que não é precipitada, eu me controlo mais. Então, só para a gente entender. Então, Deus transforma caráter, mantém a personalidade e controla o temperamento. Tranquilo? Tranquilo. Então, já sanou isso aí, Barão? Então, vamos para frente. Mais alguma coisa? Nós tínhamos tomado essa decisão, né? Que a personalidade não mudava. Então só queria ter certeza. Isso. Entendeu? Não muda, porque é quem eu sou. Sim. Então, eu tenho uma dúvida aqui, mas eu achei que não tinha, a partir de hoje eu ia falar já da unidade 2, mas ainda dá uma ainda, né? Está na 43 a gente parou. Isso, então, mas aqui já é a unidade 2 que a gente está entrando nesse assunto. Minha dúvida era a unidade 2, né? Sim. Porque eu vi aqui na página 82, Sim. está falando assim, sobre preparação espiritual, né? Aí fala, procurar os dons espirituais. Aí eu fiquei na dúvida, essa questão de procurar os dons, porque esses dias mesmo eu vi um anúncio na internet de uma igreja que ia ter um culto para buscar os dons espirituais. Não sei se era uma campanha, não sei o que é. Aí eu já meti o pau logo, né? Falei que nós temos que fazer culto, campanha para buscar dom, né? Aí aqui também fala procurar os dons espirituais. Aí eu não entendi como que funciona isso. Se é eu orando, né? Exatamente eu orando, buscando, ou se está certa essa questão de fazer um culto e procurar os dons espirituais. Tá, é o ponto 4 aqui da página 82, né, Ana Paula? Então vamos lá. Bom, vamos para o texto bíblico para saber o que o texto bíblico fala a respeito desse assunto. Então a gente vai para 1 Coríntios, capítulo de número 14. Quer saber de dons espirituais, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 14, capítulo 12, né, e 14, é um texto onde vai sanar um monte de dúvidas nossas. Tem outros textos que a gente recorre, mas esses dois capítulos, eles vão ter, porque Paulo está tratando só disso, a respeito disso. E eram as dúvidas que tinha, né? Os irmãos lá de Corinto, os corintianos. Capítulo 14. Os corintianos. Se vocês não sabem, o time, os Corinthians, né? Eles foram inspirados em um time da Inglaterra, também chamado de Corinthians, que foi esse time da Inglaterra que de fato eles se referenciaram na cidade da Grécia, né? Na cidade de Corinto, né? Então tem tudo a ver mesmo, né? Não é brincadeira não. Vem daí. Meu Deus! Não, mano, não tem nada não, deixa lá, o povo é tudo fiel mesmo, dá fiel. Então, isso é time de crente, mano, é isso. Vamos lá, capítulo 14. Capítulo 14, desde o início, do verso 1, Paulo, ele falou do capítulo 12 dos dons espirituais, né? De quem é que doa, da diversidade, finalidade e tal. Capítulo 13, ele dá aquela pausa no assunto, ele abre um parênteses, na verdade, porque ele está mostrando para os irmãos lá em Corinto, que os dons espirituais, eles não são maiores, não definem a espiritualidade de ninguém. O que define a espiritualidade de alguém é o amor. Então é por isso que ele escreve todo o capítulo 13, que é o chamado, né, o capítulo do amor, né? Inclusive gerou a música lá do Renato Russo e tal. E o que acontece? Então ele fechou o parênteses, aí ele volta então para o assunto dos dons espirituais e ele continua assim, ó, segue a caridade, segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Então a Bíblia diz de fato que a gente precisa buscar os dons espirituais, procurar os dons espirituais, né? Então procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. E ele vai falar o porquê que o dom de profecia, inclusive, é maior do que quem fala línguas estranhas. E ele vai mostrar aqui, todo o capítulo 14, a importância dos dons espirituais. Ele vai mostrar que existe sim dons que são mais importantes e melhores do que outros, e o porquê que são mais importantes. Ele vai dizer da finalidade dos dons espirituais, que é a edificação da igreja. Ele vai falar do significado de cada coisa, ele vai pegar, né? Depois vocês veem todo o capítulo 14, tendo dúvida, então eu dou um auxílio, tá bom? E o que acontece? Então, a Bíblia diz para buscar os dons espirituais, né? Mas como isso se dá? Como que é esse processo? Bom, o que Paulo incentiva é o seguinte, porque parece uma contradição. Se no capítulo 12 ele está dizendo que é o Espírito Santo que dá quem quer,
e distribui da forma que quer, então por que eu vou buscar se é o Espírito Santo que vai decidir tudo no final? Paulo está incentivando aqui a nossa busca por Deus, né? É a mesma coisa da oração. Por que eu oro a Deus se Deus já sabe tudo que eu vou pedir e tudo que eu preciso? Não é um negócio assim meio sem sentido? Se a gente pensar assim, eu vou orar a Deus por quê? Porque Deus não sabe? Não, Ele sabe de tudo. Inclusive, quando eu oro, na maioria das vezes eu oro tudo errado. Então por que eu oro? Se Deus já sabe, eu vou contar o quê? Vou expressar, Deus sabe dos meus sentimentos. Inclusive eu oro de uma forma e Deus fala, não meu filho, tu está orando de uma forma, mas o teu coração está falando outra coisa. Está pedindo outra coisa, está sentindo outra coisa. E nós, como somos adestrados a ser religiosos, nós nos aproximamos de Deus, inclusive, né? Exaltando Deus, amantíssimo Pai, eterno Deus, soberano, aquela coisa toda, né? Não é um negocinho? Senhor, eu sou grato a Ti, e aquela tal, e bajula a Deus, mas o coração muitas vezes não está dizendo totalmente o contrário. O pensamento é, o Senhor acha que não me ama, é injusto comigo. A gente não fala isso, né? Mas o coração denuncia isso. E o Espírito Santo olha assim e fala, está tudo errado essa oração. Tudo errado. Isso aqui não vai dar certo. Se chegar lá e de fato não vai, isso aqui está tudo errado. Se Deus inclusive atendesse todas essas nossas orações, né? E olha assim, não, está sendo hipócrita, não tem quebrantamento, não tem, está tudo errado. Está vendo só o aqui agora e tal. Aí o Espírito Santo pega aquilo, a alma, ele vai lá aonde as palavras não conseguem traduzir, onde o nosso pensamento, o nosso psique, nosso cérebro não consegue elaborar em palavras. Ele vai lá no âmago, lá na divisão da alma e do espírito. Ele pega lá e arranca da nossa alma, da necessidade espiritual e existencial, essa angústia, essa carência de fato existencial, e leva isso como gemidos que não se pode exprimir, expressar, traduzir em palavras humanas. É por isso que Paulo vai dizer no capítulo 14, quando eu oro em línguas, eu oro no Espírito, eu oro bem. O meu entendimento, ele fica sem fruto. É por isso que ele diz, tem que equilibrar o negócio. E a língua estranha, e a oração em língua estranha, não deve ser nem escutada por ninguém. Porque o dom espiritual, ele tem uma finalidade, edificar o outro. E esse dom, que a gente chama dom de língua estranha, que nem todo mundo tem, que a igreja pentecostal impõe isso. Todo cristão tem que ser batizado com o Espírito Santo e falar línguas estranhas. Sei lá. Que é um erro. O selo não tem nada a ver com esse. O selo é outra história, né? Outra coisa. Então, se a gente pega Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, se a gente pega 2 Coríntios capítulo 1, verso 20 e 21, vai falar do selo, do penhor do Espírito Santo. Não tem nada a ver com isso que as pessoas falam, é selado do Espírito Santo, referindo-se àquele batismo seguido de língua estranha. Não tem nada a ver. Então, o que acontece? Então, a língua estranha, ela edifica a mim mesmo. Ela só vai ser útil para o outro se houver intérprete. Tudo que eu estou falando está no capítulo 14, irmãos. Tudo, tá? Ou quase tudo. Então é por isso que lendo aqui a gente já tem resposta para um monte de coisa, só lendo uma leitura, né, mais atenciosa, mais cautelosa, tal, pensando nas expressões, comparando versões, você chega a essa conclusão fácil. Não precisa tanta pesquisa assim e tanta elaboração teológica. É simples mesmo o negócio aqui. É que falta às vezes essa leitura pausada, prestando atenção e ainda se desfazendo de um bocado de coisa que já está aqui, porque foi colocado aqui, né? Então é interessante, eu digo assim que os irmãos pentecostais, que somos nós, eles dão mais valor à experiência pessoal do que às escrituras sagradas. Porque a Bíblia, ela diz aqui uma série de comportamento e a gente tem outro comportamento. Mas o nosso comportamento vale mais do que as escrituras. Porque se as nossas igrejas pentecostais fossem ser obedientes à palavra de Deus, não teria uma série de comportamento que tem na liturgia, inclusive. Vai deixar um pouquinho de lado, depois a gente volta, porque senão eu perco o foco, né? Eu estou perdendo, porque eu não sei nem o que eu estava falando. Mas os dons que ela buscar. Tá, é isso. Então, por que Paulo incentiva? Pelo mesmo motivo que a gente é incentivado a orar, para ter um exercício espiritual, para que a gente enche o nosso coração das coisas de Deus, para que a gente alimente os desejos do nosso coração e sejam esses desejos das coisas espirituais.
Porque eu preciso, é o meu dever buscar, tem que ser o meu desejo buscar e desejar os dons espirituais. Agora, no final das contas, é o Espírito Santo que vai decidir. E não é pela minha insistência, porque eu desejo, eu acho mais bonitinho a profecia, porque dá um destaque maior, não há de espiritualidade, vaso, de usado por Deus, não é? Quem profetiza na igreja é o ápice, é o 2.0. É ou não é? O irmão que profetiza, que tem o dom de profecia na igreja, ele é visto como uma pessoa assim, top, como diz Jesus, né? É ou não é assim? Não é? Top. Então, outros dons não, mais ou menos, um dom assim de segunda categoria, um negócio que nem todo mundo deseja e tal. Mas quem profetiza, irmão, é visto assim como algo, um irmão assim, espiritual acima dos outros. Não é essa a impressão que a gente tem? Que ora mais que eu. Isso, é escolher de Deus, é voz de Deus, é agir de Deus, é proteger de Deus. Tem que tomar cuidado para falar daquele irmão. Dos outros não, a gente desmantela mesmo. Mete a língua, vai daquele vaso e vai que eu falo de Deus comigo. Não é, irmão? Essa ideia que se criou neste igreja que lá tem profecia. Neste dom. Então, dons de curar, dom de profetizar, os dois principais, né? Eles são vistos como dons especiais. Olha só. Mas por que eu sou incentivado? Porque eu preciso alimentar o meu coração, exercitar a minha fé, buscando. Mas é o Espírito Santo que vai conceder a cada um como quer. E não é nem porque ora muito, ora mais. Não. Primeiro, tem muitos irmãos que têm dons e nem tem essa vida toda que a gente imagina que tenha, né? De testemunho, de quebrantamento, de devoção, de oração, de jejum, de dedicação a Deus. Nem tem. Tanto é que às vezes há umas crises na gente, onde fala assim, como pode pessoa usada por Deus desse jeito, meio desmantelada, um esposo ruim, uma esposa jararaca, um filho desobediente, não é não, irmão? Um irmão que dá mau testemunho, desonesto, caloteiro e por aí vai. A gente entra nessas crises. Mas por que a gente entra nessas crises? Porque a gente associa quem é usado por Deus também é aprovado por Deus. E é aí que entra o engano. E é o caso justamente dos crentes aqui, dos nossos irmãos da igreja de Corinto. Porque moralmente eles eram péssimos, irmãos. Péssimos. Eles viviam em pecado, olha só. Eles viviam em pecado que Paulo, ele disse, nem entre os gentios, nem entre os pagãos, a gente vê comportamento pecaminoso igual de vocês. Como, por exemplo, aquele que tem relação sexual com a sua própria mãe. Eu não quero nem listar os outros, né? Se a gente puxar a capivara dos irmãos em Corinto, vai dar um negócio feio. A gente pega desde do capítulo 1, irmão, até, que é mais escandaloso, até o capítulo talvez 8, 9, alguma coisa assim. Vai falar de casamento, tudo bagunçado. Vai falar de irmão que processava o outro. Vai falar de irmão ainda que não era liberto da homossexualidade. Está tudo ali. Vai falar de uma série de comportamento imoral. Isso está na carta aos Coríntios, irmão. Está aqui. Então, moralmente, esses irmãos não eram convertidos, não. Paulo disse, eu não posso nem conversar com vocês como gente espiritual, vocês são carnais. Havendo entre vocês brigas, divisões, partidarismo, um falando mal do outro, um preferindo um em detrimento do outro. Porventura vocês não são meninos em Cristo e carnais? Não posso nem tratar com vocês como gente espiritual. Olha, irmão, já começa por aqui a conversa de Paulo, né? Diga aí, Varão. Então, eu dei a referência lá que fala de casamento lá em Coríntios. Capítulo 7. Que eu falei para você lá, do casamento. Sim. E olha o que o rapaz me respondeu. Ele falou que nós não podemos se comparar nada agora aqui com essa igreja. Ele falou isso, que ele falou assim, lá falava do casamento, de tudo, porque as mulheres eram tudo bagunçadas. Entendeu? As mulheres estavam tudo bagunçadas, como você falou que na Bíblia é tudo tá mesmo. Só que ele falou, se Paulo estivesse aqui agora, ele ia fazer tudo diferente. Pelo